Fala, meus lords e ladies, muito bem-vindos a mais uma aula dessa série sobre conhecer Jesus. É importante dizer que essa série de mensagens sobre conhecer Jesus está dentro do módulo sobrenatural. Nós falamos sobre várias coisas, anjos e tantas outras coisas, sonhos que eu já nem lembro mais. Mas hoje, nesse momento, nós estamos falando de Jesus, né? Acho que, assim, não tem nada mais importante do que ele, né? Eu não sei, gente, assim, eu sinto um desespero no meu coração para que de alguma forma vocês entendam isso. Como eu gostaria que é diferente a gente compreender na mente e a gente ter revelação disso, né? É diferente a gente saber com a mente, mas é diferente da gente entender no coração, né? Como eu gostaria que vocês entendessem com o coração que não existe nada mais importante do que conhecer Jesus. Você pode falhar em qualquer coisa nessa vida, mas você não pode falhar em conhecer Jesus, porque o que vai determinar a sua existência e todo o rumo da sua história é se você conhece Jesus ou não. Todos os outros assuntos são secundários. Esse assunto é o suprassumo, é o assunto mais importante da sua vida. Você não pode passar nessa terra sem conhecer Jesus. Não pode. E toda a Bíblia, cada letra, cada palavra, tudo que foi escrito é apontando para uma pessoa. E é muito importante que você entenda que Jesus é uma pessoa. Ele não é um espírito, ele é um homem, ele é uma pessoa, né? Ele tem corpo, ele tem olhos, ele tem mãos, ele tem pensamentos, ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele tem coração, ele tem tudo. É uma pessoa. E todas as coisas, eu sei que as pessoas têm desejo de ir ao céu e de ver coisas sobrenaturais, né? Mas acredita em mim, não faz nenhum sentido ver essas coisas se você não conhecer Jesus. Vai ser só uma coisa mais emocional da sua cabeça e uma coisa mais assim lunática. Eu acho que até diria nesse sentido mesmo, assim, que vai mais te prejudicar do que te ajudar. No céu, todo mundo se prostra diante dele. Todas as coisas, elas são atraídas por ele. Não tem nada mais bonito que ele. Não tem nada que tenha mais valor. Não tem nada que tenha mais sentido. E eu acho que o único lugar de toda a existência do universo que não o reconhece como ele é a Terra. É os seres humanos mesmo. Só que a gente precisa compreender que isso foi roubado de nós. Essa era a nossa identidade e parte de quem somos. Fala, amor. Pega aqui. Isso é parte de quem somos, isso foi roubado de nós. O pecado, acho que a coisa mais asquerosa que o pecado nos proporcionou, digamos assim, é a revelação de quem ele é. É tanto que quando eles pecam, eles têm medo. O medo não existia antes disso, entende? Era uma relação de revelação, de experiência, de coração para coração. E isso é uma coisa muito simples, muito simples. Mas como eu tenho falado em todas essas aulas, esse evangelho pobre, míope, distorcido, ele acabou com a nossa simplicidade, né? Na realidade do evangelho. Tudo é sobre uma pessoa, mas aí de repente tudo se tornou sobre o que é bom para nós, né? Sobre as coisas que ele vai fazer na minha vida, sobre as coisas que ele tem que me dar, sobre as coisas que ele tem que transformar em mim, sobre o poder que eu tenho que receber, sobre o ministério que eu preciso exercer, sobre os dons que ele vai me proporcionar, sobre a vida financeira incrível que ele vai dispor até para mim.
tudo se tornou algo muito egoísta, tudo se tornou vazio, tudo se tornou ah, um foco em nós, mas o foco sempre foi Ele. É tão interessante porque até a mensagem mais bonita do Evangelho que a gente escuta é assim: Ele morreu para te salvar e para te levar para o céu. Não é verdade. Não é por isso que ele morreu. Ele não morreu para te levar para o céu. Ele não morreu para te levar para o céu. Nós nem vamos morar no céu. Não sei se vocês sabiam disso. A cidade, a Nova Jerusalém, ela desce do céu para ficar aqui. Nós não vamos morar lá, né? Ele não morreu para te levar para o céu. Ele não morreu para te salvar. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Ele morreu, sim, única e exclusivamente para resgatar o relacionamento que ele tinha com a gente. É um foco do amor dele em cada um de nós. É o quanto ele nos ama. Aliás, a característica principal do amor, a gente estava até falando na semana passada, né? A característica principal do amor é quando eu me interesso por alguém sem querer nada em troca. E foi exatamente isso que ele fez. Alguém aqui nessa reunião tem alguma coisa que você pode oferecer para Jesus? Você tem alguma coisa aqui que ele queira? Entende? Você tem alguma coisa que ele estava atrás, que estava faltando nele? Ele nos amou sem querer nada em troca, mesmo sabendo de toda a nossa podridão, de toda a nossa mazela, de todas as nossas loucuras, de todo esse delírio, de todos os enganos, de toda perca de tempo, de toda maldade, todo pecado, toda essa sujeira, toda podridão. Ele sabia. E mesmo assim, ele simplesmente decidiu nos amar. E o amor literalmente se entregou para nos resgatar para Ele. Ele queria eu, ele queria você. E isso é inexplicável. Não tem palavras para explicar. Não tem como as minhas palavras poderem encaixar no seu intelecto, entende? Só o Espírito Santo pode trazer luz e revelação ao seu coração de quanto isso é simples, mas o quanto isso é poderoso, transformador, redentivo, é muito, muito, muito mais além do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E quando o apóstolo Paulo fala isso, hoje eu entendo, realmente. É muito mais além. E quando nós o conhecemos, todas as coisas são resolvidas. As necessidades somem, as perguntas desaparecem, a gente simplesmente se cala. Nossa alma se cala, nosso coração se preenche e toda essa ânsia, todo esse desejo humano, toda essa coisa que não faz a gente se aquietar, ela simplesmente vai embora. Porque nele todas as coisas elas têm fim, tudo se acaba nele, né? E tudo começa nele e tudo termina nele. Ele é o alfa e ele é o ômega, de eternidade a eternidade. Então, por mais que vocês às vezes achem que eu sou um louco, ou as coisas que eu falo às vezes não tem nenhum sentido, eu sempre digo isso, procurem, de verdade, procurem. Talvez não ouvir com o seu entendimento, mas permita que o seu coração receba essas palavras, porque elas são palavras de vida eterna. E eu sei que o seu coração sabe o que eu estou falando, ainda que a sua mente não entenda. Entende? O seu coração o seu coração sabe o que eu estou falando, ainda que a sua mente não entenda. Então eu estou falando com o seu coração e ele está me ouvindo, entende? Então, assim, é um desespero, né, Elisa? Acho que dá um desespero na gente. Falar assim, por favor, esqueça tudo. Esqueça todas as coisas. Decida viver apenas uma coisa. Fala, Jesus, olha, eu posso não ser
um empresário, eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter uma carreira bem-sucedida, eu posso não operar nenhum dom, eu posso nunca entregar uma palavra profética, eu posso nunca ter um ministério, eu posso nunca casar, eu posso nunca ter um filho, ser mãe, ser pai, eu posso nunca conquistar nada, mas eu vou decidir te conhecer. É isso. É uma decisão da sua vida. Esse deveria ou deve ser o desejo central de toda a nossa existência. E as outras coisas, elas não fazem o menor sentido. E você só vai entender isso quando você o conhecer. Porque é difícil, parece, entregar tudo e abrir mão e ir na contramão do que as pessoas estão dizendo. Mas quando você o conhecer, você vai falar assim: eu considero todas essas coisas como esterco. Realmente, isso não vale nada. Minha teologia, as minhas opiniões, as minhas razões, os meus pensamentos, as minhas ideias, o que eu chamo de talento, currículo, qualquer outra coisa, elas se tornam esterco. É nada, se resume a nada. Porque você vai ver algo muito mais além do que a sua mente pode imaginar, mas o seu coração vai compreender e você será preenchido. E as pessoas vão dizer: ah, mas por que você abriu mão de tudo isso por causa dele? E você vai sorrir, vai falar assim: eu abriria mão 1000 vezes se for necessário. Você não faz ideia. Né? É o que o texto diz: louco, mal sabe que hoje pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem você está fazendo isso? Você não entende. Você não consegue compreender que você não conhece. Então todas as suas obras, elas são completamente inúteis. Tudo é inútil, tudo não é sem sentido. Acabou, é só aqui, louco. Então não seja um louco. Não seja uma pessoa completamente desligada da realidade. Você não sabe quanto tempo você tem. E o que vai fazer aqui no seu tempo é o que vai determinar toda a eternidade. Então, pelo amor de Deus, se você talvez escutou todas as minhas aulas, já viu todos os cursos de todo mundo que você acha que é importante, escute o que eu estou te falando. Desista de tudo. Desista de tudo. Passe apenas a desejar uma coisa: conhecer Jesus. Não importa mais nada, entende? Essa é a coisa mais importante da nossa vida. Se a gente não entender isso aqui, de verdade, não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Você pode achar que você, como diz o apóstolo Paulo, você pode queimar o seu corpo para entregar para as pessoas, você pode dar todo o dinheiro, você pode falar a língua dos homens, dos anjos, você pode fazer o que você quiser. Se você não o conhecer, você nunca vai compreender por que que você está aqui e por que que as coisas têm sentido e por que a sua vida não vai fazer nenhum sentido sem isso. Então, o start do evangelho deveria ser esse. Essa deveria ser a primeira mensagem que alguém que se diz filho de Deus deveria te apresentar. Mas a gente não está aqui para colocar a culpa nas pessoas que pregaram para você. Na verdade, o seu coração sempre é atraído por aquilo que você deseja. Né? Então, se você está ouvindo estas palavras, eu não tenho dúvida de que o seu coração está vibrando isso. Mas, assim, é desesperador, assim, se a gente pudesse, eu acho que a gente chacoalharia assim vocês e falar, pelo amor de Deus, abre mão de tudo, para de olhar as coisas com os seus olhos e enxergue o que nós estamos falando. É assim, é desesperador. Fala, Elisa, fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus, me ajuda. Cadê Eu ela? falei para eles que tô aqui. Tá Eu viva? nem sabia se ia conseguir falar, né? Nem sei se, assim, é complicado porque quando a gente ouve essas coisas de fora, né? Quando a gente tá ouvindo pessoas falarem pra gente do que elas vivem, de como elas conheceram Jesus, ou
A gente ouve muitas coisas como se fossem jargões, né, da igreja. A gente ouve muitas coisas. é, Quando a gente ouve Jesus é um homem, eu me apaixonei por um homem que é Jesus, ou Jesus realmente está vivo e está com você o tempo inteiro, em todos os momentos, a qualquer segundo, ele está com você. Quando a gente ouve essas coisas, a gente aprendeu a lidar com isso como jargões, como frases bonitinhas que a gente, que são ditas para nós, para impulsionar a gente a continuar e não desistir na caminhada que é pesada e que é difícil e que quem sabe um dia vai acabar. E então hoje, quando eu digo essas coisas, eu vejo às vezes as pessoas olharem e dizerem sim, sim, como daquele jeito que eu fazia, do tipo, não, tudo bem, é verdade, mas e aí? E o que mais? A gente ouve desse jeito. Quando alguém diz para você que o Criador do universo está com você o tempo inteiro, a gente diz, beleza, e o que mais? Como se fosse só o começo, e aí? E o que que eu vou ganhar com isso? Aonde que eu vou chegar? E que diferença faz na minha vida isso? Se eu continuo me sentindo como eu me sinto, se os problemas não acabaram, essas coisas todas. Então, eu realmente entendo que a gente precisa de uma experiência única de enxergar, ver Jesus mesmo, e para isso a gente precisa desejar muito isso, mais do que tudo, mais do que qualquer outra coisa que você possa querer nesse mundo ou fora dele, que pareça honrável e valoroso. Você precisa desejar muito ele, porque ele é assim, ó, incomparável. E o que é mais chocante, né, Elisa, é que assim, eu gosto, eu tô, assim, tô falando da Elisa nesse momento, mas assim, o que é muito louco é que assim, eu acompanhei o processo dela, né, e às vezes ela perguntava as coisas assim, e falava assim, nossa, né, tipo, mas como que é isso? Como que vai acontecer isso? Eu falava, Elisa, você só precisa desejar, você só precisa fazer uma oração sincera e você precisa desistir de querer viver a sua vida. Então, assim, pega, eu falava para pega os pacotes, né, Elisa, das coisas que você quer, deixa elas de lado e vai até uma pessoa, assim, vamos para cá, assim. Mas é uma tarefa fácil, Elisa? Eu não sei nem se é uma tarefa, né? É, é que não é a gente, né? Na verdade, a gente precisaria se despir do que foi encalacrado na gente, são as ideias, os planos, os projetos, a cronologia, o que é certo, o que deve ser feito, o que todo mundo espera, o que eu vi acontecer, e olhar para ele. E assim, por querer ele, sem. Eu nunca imaginei que o fim da minha trajetória, o fim que eu digo, o resultado disso tudo seria isso, que na verdade é o começo, né? Eu nunca imaginei que uma hora eu ia enxergar Jesus na minha frente, mas eu sabia que não tinha, não existe um outro jeito de viver senão isso. Olhando ele ou procurando ele o tempo todo, procurando, porque eu ainda não sabia onde ele estava, né? O tempo todo comigo. Eu acho que não é difícil quando você, se for uma tarefa, eu não acho que é difícil quando você entende a realidade das coisas e a proporção das coisas. E quando a gente entende que isso aqui não é nada de verdade. Que era outra coisa que eu ouvi e também dizia, ah, beleza, beleza. Não, tudo bem, realmente não é nada de verdade. Mas enquanto eu tô aqui, eu tenho que viver o que tá acontecendo aqui. Ainda conectada com tudo que estava aqui, né? Então, eu não sei se é uma tarefa. Na verdade, é uma vida. É um jeito de viver. É ser quem eu fui criada para ser, que é não ser nada do que eu sempre fui, né? É muito louco, é assim. É, ô Elisa, você consegue falar um pouco, assim, de como foi a sua experiência de, acho que talvez não, eu não sei se o dia que você ouviu, talvez seja. Vocês podem perguntar se vocês quiserem, tá, gente? Alguma coisa, mas falando. Não sei se o dia que você ouviu, mas assim, como foi essa experiência
de assim de transição. Um dia você tá de um jeito, outro dia você vê e você assim, o que que acontece na sua cabeça, no seu coração quando isso acontece assim? Tipo, se é que dá pra falar, né? Então, eu nem consegui processar, na verdade. Para mim, não foi assim. Eu vi Jesus e ontem eu não vi, hoje eu vi. Eu Hum, demorei muito. Eu levei umas 2 semanas para poder falar, que eu acho que eu falei para você pela primeira vez, assim, meio que de qualquer jeito, sem contar solenemente. Vou contar o que aconteceu, porque eu sim. demorei para processar, o que tinha acontecido, porque são coisas que a gente não consegue falar, né? Você enxerga algo que você não estava esperando, que tá ali na sua frente e que é majestoso, mas é extremamente poderoso e te gera um temor muito grande, você quase que é sumida ali. E ao mesmo tempo, você sente uma bondade que você nunca sentiu, um amor que você nunca sentiu. E toda vez que eu lembro, toda vez que eu revivo isso, todo o resto evanece, né? Some. Não tem, é, não tem nada que se compare a isso, nem uma alegria e nem uma tristeza. Nada. Não tem nada que eu possa pensar no futuro, que eu ainda venha viver coisas com as quais eu sonho, que se compare a isso. Porque aí eu penso como vai ser a eternidade. Se por segundos, que para mim parece que durou segundos, embora eu tenha visto toda a minha história, e ainda assim tenha durado segundos, aparentemente, quando eu lembro ainda, eu lembro, parece que é em velocidade acelerada. É, mas assim, muitas coisas mudam. As coisas que você ouve que antes te incomodavam não te incomodam, ou na verdade, é você que muda, porque você aborda a vida de um outro jeito. Porque a vida também é outra, não é mais essas mesmas coisas que eu sempre já falei para vocês também. São coisas com as quais a gente tem que tomar cuidado, porque senão a vida engole a gente de novo. O dia, né, o dia a dia engole a gente de novo. Mas é complicado, porque assim, a gente quase soa desconectado das pessoas, porque às vezes eu não consigo mais entender o porquê que as pessoas travam em algumas coisas ou lutam com algumas coisas, entendeu? Aí eu lembro de como era comigo. Então eu sei, mas eu penso, não era para ser assim. É que as outras, as lutas ficam meio banal, assim, você fica tipo, como que você está sofrendo com isso? Como que você não é, como que você ainda não É, entendeu? Como que você ainda não percebeu? Chega a ser, e dar uma porque não é uma agonia. incógnita mais, né? Não é uma incógnita assim, mas por que disso? Por que que eu tô passando? Assim, eu continuei, eu fiquei doente várias vezes depois disso, é, É tive vários normal. problemas depois disso, mas assim, não é aquilo, entendeu? Será que é uma batalha espiritual? Será que eu estou sendo atacada? Será que eu errei? Não é nada disso. Assim, isso é uma outra coisa que está acontecendo lá, e está só acontecendo. Não importa. Você tem que lidar e pronto. Mas assim, não faz diferença. Ô, Elisa, uma pergunta da Camila. Como foi ver ele? Ele te pegou de surpresa ou foi no seu momento de busca? Eu não tenho momento de busca. É, é isso que é difícil de explicar, né? Eu não tinha antes quando eu achava que tinha que ter. Aí agora que eu não tenho mesmo. Antes eu fazia uma. Quando eu era criança, quando eu queria dormir fora de casa, eu fazia meu devocional do fim de semana na semana, para poder dormir na casa das minhas amigas. Mãe, fiz meu devocional. Minha mãe que me ensinou que devocional não fazia antes, que você faz no dia. Depois eu aprendi que não tem nem isso. Eu não tenho momento de busca. É, porque a gente busca o que a gente não, o que a gente perdeu, né? Ou o que a gente quer achar. Eu tô falando isso, parece arrogante, né? Mas não é. Eu digo pra mim isso, porque eu tinha isso. Não faz sentido a gente buscar quando a gente tá se relacionando intimamente com alguém, né? Porque eu teria que estar muito longe pra buscar. E se ele é íntimo meu, ele tá muito perto. Mas não foi num momento de busca. Na verdade, foi uma coisa inesperada mesmo. Eu não imaginava. Não era uma coisa que eu pedia, do tipo assim, conscientemente, Jesus, eu quero te ver e um dia eu vou enxergá-lo. Mas eu queria, assim, ó, eu quero você, Jesus. Eu não tenho mais nada. Eu quero você. Mas foi num evento lá na casa do Denis, Camila, que, na verdade, eu estava já vindo de um período em que eu estava muito estranha. E eu sabia que Deus ele queria resolver algo comigo, e ele veio me avisando.
Eu vou colocar uma porta na sua frente e você vai escolher se você quer passar ou não. E eu sabia, eu tinha já começado a ter uma ideia, uma revelação mesmo pelo Espírito do que era esse fogo consumidor, que o amor é fogo. E eu sabia que essa porta era uma porta de fogo, porque eu vi, quando ele me falou, eu vi um batente de porta de fogo. E eu sabia que se eu passasse, eu ia morrer, mas morrer para continuar. Mas é aquele medo de quando você tem que dar um mergulho muito fundo, que você sabe que depois vai ser bom, mas dá aquele e eu tinha que decidir. Então, isso foi depois de eu ter ido no Camadas Dimensionais, que foi um evento que eu, assim, para mim, eu fiquei, acho que muda o evento inteiro, tentando assimilar tudo que estava sendo dito lá. E voltei de lá, assim, eu tinha uma coisa diferente, que eu achava que era uma coisa errada. E eu estava confusa, perdida, perdida. E fui pro Perspectiva da Ferida, também, assim, tô indo. E foi muito engraçado, porque acho que tem um momento em que o Denis, ele colocou a gente para passar por isso, né? Feche seus olhos e ele fala sobre o Jesus ensanguentado, né? E o que é onde começam as feridas e é onde as feridas são saradas e tudo mais. E quando ele falou isso, aquele coisa meio guiada, que foi guiado mesmo. Feche os olhos, vocês vão ver Jesus. Eu entrei naquilo automático. Já estou acostumada, e naquele momento eu não soube o que fazer, porque a hora que eu fechei o olho eu não fiz nada, eu só. E ele estava lá. Foi. E eu senti muito medo, mas é, é diferente porque você vê ele ensanguentado, mas você vê ele pegando fogo. Foi o que eu falei no vídeo, a gente não sente pena de Jesus quando você vê ele ensanguentado na sua frente, embora você saiba que você nunca vai merecer o fato dele ter sangrado desse jeito por você. Mas você não sente pena dele. Quando você vê ele assim, a gente é um amor que você não tem como processar. E uma bondade que você não tem como processar também. Não faz sentido o tanto que ele ama a gente. É meio inconcebível, né? Tipo, É. é, Uhum, eu falo que as perguntas acabam porque a experiência, ou seja, essa revelação, ela explode a mente, né? Ela transcende qualquer ideia. Eu acho que o cérebro se rende, né? Ele fala, "Ó, ok, porque não coração, tem. você ganhou." Aham. Nunca o cérebro vai conseguir assimilar. Era uma luta que eu tinha também. Eu queria resposta para tudo e eu tinha essa questão da intelectualidade. Não existe possibilidade de você assimilar Jesus. É como um amor. Quando você ama alguém aqui na Terra, a gente faz coisas que não são assimiláveis e concebíveis. E o amor de Jesus não tem como explicar. E por isso que é complicado quando a gente fala para alguém. E eu acho que é por isso que quando a pessoa não viveu isso, ela diz: ai, sim, nossa, que lindo. Meu Deus, realmente Jesus é maravilhoso. Sim, amém. Mas assim, é um lugar que você entra. Não é uma ideia que você assimila. Uau, isso aí é interessante, Lisa. Jesus é um É, lugar, né? É até legal é. aquele louvor bem antigo da Heloísa Rosa, né? Esse Há lugar um é lugar. no Senhor. Aham, Mas literalmente, eu sempre tive. Tem um outro louvor que eu gosto muito também, que ele fala que existe um lugar. Tem esse da Luísa Rosa, mas tem um que fala que existe um lugar. Acho que depois eu mando pra vocês lá. Mas ele fala assim: que existe um lugar onde tudo em mim é arrebatado, onde tudo em mim é desfeito. E uhum, esse lugar, a única coisa que eu consigo tipo, me render e descansar. Eu não tenho outra coisa. uhum. Né? Isso é muito profundo mesmo, É assim. porque é ele que faz também, né? Até esse momento É, de eu me encontrar com ele, é ele que vem, né? é, Não, não, é. para onde que eu vou? É sempre ele. Ele veio, ele se despiu, ele fez, ele morreu, ele ressuscitou, ele estende a mão, ele deixou o Espírito, a bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. É sempre ele que vem. É.
Ô, Elisa, eu lembro assim de processos, né? Eu acho que a gente se conhece porque tem 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio. por aí, né? Eu lembro de processos e eu lembro que a primeira vez que eu te vi foi até na Internet, né? O Espírito Santo me deu uma palavra para te dar e eu lembro que fiz Uhum. um desenho, né? E a Elisa no Sim. desenho, ela tava com uma mordaça assim. E eu desenhei essa coisa e eu entreguei para ela, né? É como se não lembro o que eu profetizei, lógico, né? Mas eu lembro, assim, o desenho me comunica, assim, porque eu lembro que é como se ela tivesse muitas coisas para viver, para experimentar, mas ela estava sendo como se fosse castrada, né? Roubada naquilo. Uhum. E eu me lembro desse processo seu, assim, todo. E eu lembro que eu te falei uma coisa uma vez, né? Eu acho que eu vi você conversando, ou a gente conversou alguma coisa, e eu falei assim: o seu coração está muito próximo de encontrar a carreta sem freio. Lembra que eu falei isso pra você? Uhum. E assim, eu não sei se você consegue lembrar ou se você consegue falar. Assim, eu sei que é difícil a gente colocar isso de forma didática, assim, mas você consegue falar para eles, assim, pelo menos algumas coisas que você acha extremamente importante, que você acredita que te levou para esse lugar, assim, porque eu sei que foi o período curto assim, né? Eu quero dizer, porque demorou a sua vida inteira, né? Mas eu falo Uhum. assim, esse período especificamente, onde as coisas afunilaram, onde Uhum. você se permitiu também, né, ser espremida, mas assim, quais são os passos, assim, bem, acho que você acha assim, ó, isso aqui é fundamental para tudo que aconteceu na minha vida. Pessoas, né? As pessoas certas. Eu tive que tirar muita gente da minha vida também, que eram pessoas que faziam parte da história da Elis antiga e que caminhavam para um outro lado. Então, eu tive que deliberadamente fazer isso, abandonar coisas, muitas coisas. E eu tive que, é, mais do que tudo, o que eu fiz um esforço constante foi para me abandonar em tudo. Então, eu fui treinada para argumentar, para eu ser uma pessoa ensinável, eu precisava abandonar a Elisa, que tem uma resposta, que tem um contra-argumento, que tem uma explicação. Eu precisava me colocar na posição de aprendiz e saber. Eu precisei, me olhar no espelho e reconhecer a situação que eu estava vivendo e o estado que eu estava e ser honesto comigo mesmo com relação a isso e ser honesta com o fato de que eu não conhecia Jesus, embora eu tivesse dentro do, do mundo evangélico há 30 anos. Pessoas e abrir mão de mim por completo. Então, assim, mesmo. Tudo o que, sei lá, um plano que eu tinha, um histórico, uma história que estava correndo, eu tive que quebrar com tudo isso. Com tudo, 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 tudo. Então, todas as coisas, tudo que eu tinha de padrão mesmo, as coisas que eu lia, que estão relacionadas ao meu trabalho, à minha formação intelectual, eu deixei tudo para trás, tudo, modo de falar, modo de me comportar, eu reformulei tudo isso e não foi sozinha, né? Foi porque eu ouvi pessoas, não foi fácil, e porque eu decidi que eu precisava de uma orientação de alguém melhor que eu, que era o Espírito Santo. E eu passei a me relacionar com ele dessa forma também. O que que eu faço, para onde que eu vou, o que que eu falo. É, raramente eu tomo uma decisão hoje sozinha. E raramente também, quando eu escuto algo, eu não faço. Tá, assim, mas você pode dar um pouco mais de detalhes dessas coisas que você fala que teve que deixar, assim, só para o pessoal que tá mais no processo, assim, por exemplo. Na verdade, assim, eu saí até da minha cidade, né? Isso é verdade. E saí de casa, saí da minha cidade, voltei, não voltei a morar onde eu morava. É, eu mudei tudo. Eu comecei a mudar tudo mesmo, intencionalmente. Então, eu também mudei essa vida que eu tinha. Eu tinha essa vida de eu devo ter um tempo de buscar a Deus e eu devo frequentar a igreja, eu devo muitas coisas, eu tenho protocolos a serem seguidos. E eu finalmente passei a lidar com Jesus como uma pessoa e não como um
um device que eu uso para ter resultados. Aperta play, aperta stop, aperta play, aperta stop. Então eu passei a realmente querer ouvir Jesus. Mas assim, não foi fácil, eu não tinha noção do que era isso, porque eu nunca parei para ouvir Jesus. Eu nunca tinha conversado com Jesus. Eu orava pedindo coisas, e chorando. Então, eu demorei para perceber que era isso que eu não conhecia Jesus e que eu não tratava ele como uma pessoa. E eu passei a transferir essas coisas para os meus relacionamentos. Eu não entendi o que era honra. Assim, não tinha noção do que era honra. Eu não tinha noção do que era ser verdadeira, de fato, e honesta. Eu era o que o ambiente, o que eu achava que o ambiente exigia que eu fosse, dependendo do ambiente. E assim, extremamente passiva, eu não era presente, eu não era intencional, que é uma coisa que eu te falei, que eu acho que as pessoas confundem muito intencionalidade com uma programação. Ah, fala isso daí, isso é muito profundo. Fala essa coisa aí. Que eu acho que hoje em dia, principalmente nessa era em que a gente ouve muito a palavra intencionalidade, e as pessoas falam muito daquilo, do não ser passivo e que você precisa ir e correr atrás e fazer, e tomar as rédeas e não sei o que e tal. Eu acho que as pessoas confundem intencionalidade com uma programação. Então, ser intencional para mim está relacionado ao fato de eu decidir e caminhar deliberadamente em direção a algo. Porque, pensando em Jesus, pensando na vida, por amor. O amor é o começo de tudo, é o que me faz continuar e é onde eu quero chegar também. Por amor, eu decido ser intencional. É assim que eu desenvolvo um relacionamento, porque eu quero estar ali com aquelas pessoas, sem saber o que eu vou ganhar, sem me preocupar se eu vou ganhar algo. E se as pessoas confundem isso com uma programação. Eu preciso agir de tal forma, porque se eu fizer isso, porque se eu não sei o quê, porque se eu for em todos os encontros proféticos, um dia eu vou ser amiga do Denis, porque se eu for não sei o quê, nananã, eu vou conseguir tal coisa, porque se eu falar como o Denis fala, ou se. Então, essas coisas que não são intencionalidade, elas são uma programação, que é muito diferente de você ser intencional. E isso foi uma coisa que eu passei a fazer. Para eu ser intencional, eu tive que, de novo, abrir mão de mim, sair das minhas rotinas, sair da minha programação, daquilo que eu acreditava que era melhor para mim, do que era melhor para minha saúde, dormir pouco, viajar e perder dias e trabalhar menos e ganhar menos, mas gastar mais e assim, para conhecer pessoas, para conhecer Jesus por meio de pessoas. Porque na verdade tem isso também. Eu só consegui enxergar Jesus porque primeiro eu quis enxergar pessoas em quem pessoas que já conheciam ele, mas eu queria enxergar essas pessoas. E eu fui enxergando ele ao enxergar elas. Tanto que quando eu vi ele, eu me vi, né? Ó, isso é muito bom, porque eu acredito que, eu acho que assim, se você for perguntar e falar assim, quem quer ver Jesus? Aí, eu acho que eu É. já fiz isso no encontro profético, né, com centenas de pessoas, Uhum. às vezes, né, Márcio? Todo mundo fala assim, ah, eu quero. Aí eu falo assim, você está disposto a morrer? Você está disposto a abrir mão de tudo, de quebrar os seus padrões? Porque ó, a Elisa morava na casa dos pais, ela teve que sair da casa dos pais. A Elisa tinha uma rotina toda organizada, ela teve que abrir mão da organização. Ela tinha uma vida que ela tinha o controle financeiro, ela teve que abrir mão dos Uhum. controles financeiros. Ela tinha regras de que ela precisava gastar menos do que ganhava, então ela teve que gastar mais do que ganhava. Uhum. Ela tinha regras que ela tinha que dormir em determinados horários, então ela teve que ficar sem dormir, né? Ela teve que viajar de última hora, ela teve que abrir mão, vamos dizer assim, daquela rotina de vida, Tudo. né? Uhum. Para intencionalmente, aí eu acho que entra a intenção, que a gente estava falando da intimidade, não do interesseiro, para Isso. estar em ambientes ou com pessoas que ela acreditava que já, eu sempre falo isso, eu falo de passo à frente, gente, mas eu não estou falando de pessoas mais importantes, assim, é só a forma de dizer mesmo, né? Pessoas que ela acreditava, Experiência vamos dizer de assim, vida, né? né? Pessoas que ela acreditava que já tinha alcançado algo que ainda ela não tinha alcançado.
Mas Uhum. às vezes a gente cria um padrão meio que vamos dizer assim, para esse mundo espiritual disso, mas isso é normal para qualquer coisa na vida. Por Qualquer coisa. exemplo, né? Eu comecei a jogar tênis vai fazer um ano. Para eu aprender a jogar tênis, eu tenho que andar com pessoas que faz o quê? Joga Que tênis. Há joga mais tempo, tênis. joga bem. E eu preciso de pessoas que jogam há mais tempo que eu, porque essas pessoas vão me ensinar. Ainda que elas não parem exatamente para me ensinar, eu preciso observar elas fazendo para que eu consiga trilhar o caminho, entende? Então Uhum. é padrão da vida. Eu acredito que Jesus estabeleceu esse princípio de que qualquer coisa que a gente queira aprender, desenvolver, crescer, é por meio de pessoas, seja ela qual for. Sim. Uhum. Você, ou falo, você assim, nós, todos seres humanos, nós estamos aqui nesse momento e tudo que a gente sabe, tudo que nós somos, tudo que nós temos, todas as coisas, elas existem por causa de pessoas. Uhum. Só estamos vivos por causa de alguém, não é isso? Só aprendemos o que aprendemos por causa de outras pessoas, é nisso. O que mudou na Elisa é perceber o meu ciclo, ou seja, o meu ambiente até aqui não me levou aonde eu gostaria. Então eu Uhum. preciso mudar o meu ciclo, eu preciso fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então ela saiu de tudo isso, ela mudou para São Paulo, saiu de Curitiba e veio vamos dizer, veio fazer, como é que a gente chama quando a gente vai para outro país, ficar um tempo lá para Intercâmbio. aprender o idioma? Intercâmbio. Ela veio fazer o intercâmbio da eternidade, né, de Celeste. Uhum. Só que ela veio não com o coração de interesseira, de tipo assim, ah, eu vou lá porque eu vou conseguir alguma coisa. Não, ela veio com o coração aberto, disponível principalmente para ser confrontada, para ouvir o que não queria, né, para abrir mão de todas essas coisas, mas simplesmente para aprender, né? Uhum. Gente, eu vou falar uma coisa aqui e eu, por favor, eu espero que vocês entendam isso com maturidade, porque se você fizer isso intencionalmente, sem o coração puro, as pessoas percebem. Uhum. Aliás, as pessoas que têm intimidade com Jesus, eu já disse isso para vocês, mas faz sentido dizer de novo. Antes de vocês falarem, elas já sabem o que vocês vão dizer. Porque elas não estão preocupadas com o que você fala, elas estão preocupadas com qual é o seu coração. Uhum. É Né? verdade. Então, É. por exemplo, ela veio, e assim, eu falo isso de experiência, né? Eu já falei isso várias vezes para vocês. Muitas pessoas, eu já disse até, assim, eu tô chutando o número aqui pela quantidade de eventos e coisas que aconteceu. Nesses últimos 5 anos em que eu moro nessa casa de Mogi das Cruzes, mais de 500 pessoas, com certeza, bem mais de 500 pessoas já passaram nessa casa. Mas, é o que eu gosto, eu daí gosto de dizer, as pessoas vieram até a nossa casa por algum motivo, né? Às vezes um evento, às vezes um curso, às vezes alguma coisa elas queriam. Mas de verdade, eu me vejo até hoje em vários momentos em que as pessoas vêm aqui, elas sentam à mesa, mas elas não conseguem desfrutar, elas não conseguem perguntar, elas não perguntam nada. Entende o que eu tô falando? Elas ficam aqui, elas não perguntam nada. Elas não vêm com uma lista de perguntas, né, Elisa? Elas não vêm Hum. com. Mas assim, eu não tô falando isso do intencional. Ah, porque eu preciso ficar perguntando coisa. Eu estou falando da pureza de coração, porque Uhum. realmente É a pessoa verdade. está aberta, disponível para aprender e ela quer ter um prazer naquilo. Então eu falo assim, às vezes eu fico olhando e eu falo assim, esses dias eu recebi uma pessoa aqui em casa. Aliás, eu acredito assim, isso é uma verdade, tá bom? Quem me conhece um pouco mais de perto sabe que toda semana, praticamente, mais de uma vez por semana, a gente tem gente em casa. É incontrolável, assim. Com Ana, sem Ana, é incontrolável, assim. A gente recebeu uma pessoa essa semana da Angola, aqui em casa, e foi muito legal. Assim, olhei nos olhos dela e falei assim, com todas as letras, eu falei assim, o que você quer? Bem intencional, porque eu sabia que ela tinha pouco tempo. Eu falei, o que você quer? Né? Ela pegou e falou: Não, eu não quero nada. Eu vim aqui só para passar tempo mesmo. Eu não vim querendo nada, assim, né?
Aí eu falei, não, você não entendeu. Eu tô perguntando não é o que você quer de mim, é o que você quer de Deus. Entende? Só que é isso que eu tô querendo dizer. Em algum momento, eu percebo que as pessoas ainda não entenderam isso, né? Uhum. É mais ou menos Jesus olhando nos olhos, né, de alguém, né, Elisa, e falando assim, o que você quer que eu te faça? E a pessoa fala, não, eu não quero nada, só vou tomar um cafezinho aqui e vou embora. Eu falo, toma um Tipo café. o, Ah, eu o quero água. ex-paralítico do tanque de Eu quero Bethesda. água. A pessoa fala, eu quero água. Eu nem levanto do sofá. Eu falo, ó, o copo tá ali, o bebedor tá ali, pode pegar e ir embora. Ah, eu vim comer. Tá bom, vamos fazer uma comida. Ah, eu vim. Ah, porque eu queria conversar. Tá bom, vamos conversar. Entendeu o que eu tô falando? Uhum. As pessoas não conseguem compreender o tamanho da oportunidade que elas têm. E Exatamente. elas não conseguem compreender o coração e a disposição que eu e a Daiane se posicionou em Deus para ter. Eu não estou É. dizendo que eu sou melhor que ninguém. Eu só estou dizendo que eu decidi ser uma pessoa rendida. E eu não conheço na história da minha vida, assim, desde quando eu conheço Jesus, assim, de alguma pessoa que chegou até mim com o coração puro que ela não saiu tocada. Eu não Uhum. conheço. Entende? Isso que você está falando dos níveis, talvez uma coisa que eu fiz que vai exemplificar bem é, depois que eu conheci você lá na IPS, você abriu a primeira turma do Profético Pro. Verdade. Aí eu fiz assim, vou fazer isso aí porque eu já fiz um monte de coisa e tal, e, ai, meu Deus, mais um negócio de... Porque eu já estava naquele processo meio assim, que eu não quero aprender nada de profético, eu só quero me libertar da desgraça. E aí eu pensei, eu não vou fazer nada disso e tal, não sei o que, não, não, mas aí, eu acho que no último dia de inscrição, eu estava sentada tomando café da manhã e eu escutei, a minha mãe falou alguma coisa. Eu tenho um irmão só, na minha família assim próxima, eu tenho dois homens, meu pai e meu irmão. Eu sempre tive relacionamentos também muito ruins. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento bem ruim, naquele ano, foi bem ruim. E aí eu tava ainda me recuperando e a minha mãe me falou alguma coisa que meu irmão tinha dito e eu só escutei assim, ó: você não conhece ninguém que sabe ser pai e sabe ser marido. Você devia ouvir o Denis. Só escutei isso. Eu entrei no Profético Pro, eu não queria saber nada de profético. Mas eu falei, cara, eu preciso ver esse cara ser pai e ser marido. Porque eu nunca vi. O meu pai, a gente tinha um relacionamento distante, meio disfuncional, meu irmão também. Então, eu entrei no Profético Pro porque eu queria ver uma família ser família. Só isso. Eu não tinha ideia do que você ia falar no profético. E eu não estava nem pensando se eu queria saber de profético ou nada. Eu queria ver uma família ser família. E aí eu fiz a inscrição, tipo assim, ó, 11h59 do último dia. Ainda perdi a primeira aula, que eu não sabia que já era no dia seguinte. E assisti depois. Mas, assim, eu penso que a intencionalidade está relacionada a isso. Quando você sabe o que está faltando e você diz, eu preciso disso. Deus me colocou, Deus me mostrou que existe essa pessoa que já vive isso. Eu quero ver como é que é isso. Uau. É isso. E assim, gente, eu falo por minha experiência, tá bom? Olha, eu lembro, assim, desde quando eu tinha 15 anos, eu sempre aprendi a valorizar as pessoas que estavam à minha volta. Tinha um cara que eu admirava muito o que ele carregava, o nome dele é Newton. Eu falo que eu sei onde ele mora, um dia desses. Eu já falei isso pra ele algumas vezes, mas eu quero voltar lá ainda uma hora dessas e ainda dizer mais algumas palavras sobre isso. Eu admirava muito a forma como Deus fazia as coisas na vida dele. Admirava muito. O cara era muito, muito sensível e usado. E eu lembro que eu ia trabalhar nos encontros com Deus, né? Acho que quem já passou nessas coisas já conhece isso, mas conhece muito bem. E eu, juro por Deus, assim, era um cara muito chato. Eu levava os meus cadernos, assim, com 500 perguntas, não exagerando 500, mas tipo assim, com muitas perguntas. Então ele tava assim no lugar, eu sentava no chão do lado dele. Ele falava assim: Não, eu tô com fome. Pera, fica um pouquinho aí, que eu vou ali pegar comida pra você. Ah, eu vou pegar um café. Não, você não vai levantar, não, vou lá pegar o café. Fica aí. Falei: eu quero que você fique confortável, pode ficar bem aí, tá ótimo. Porque eu não queria deixar ele levantar, né? E aí, de novo, eu preciso dizer isso para poder vocês compreendam. Eu não estou falando para ninguém fazer isso, né? Eu Uhum, estou falando o que eu fazia. Então eu falava para ele assim, não, pode deixar que eu te dou o que você quiser. Porque eu queria que ele ficasse sentado, eu sentava no chão, no pé dele, e ficava falando assim.
Fala uma coisa pra mim, como que é esse negócio de revelação aí que você vive? Me explica. Mas você já falou que viu Jesus, como que é isso? Como que Deus te dá as mensagens? Me fala. Ah, mas você falou que, tipo, caramba, você falou que viu o quarto ser lá dos quatro anciãos. Como que é essa parada aí que você tá falando? Eu ficava assim, até ele até ele se exaurir. Até ele falar assim, cara, eu não aguento mais te responder. E ele ia dormir. Aí sabe o que eu fazia? Pegava outra pessoa. Eu não dormia, pergunta pra Dai. Eu ia para esses eventos, eu passava sexta acordado, sábado acordado, domingo acordado. Eu não tomava banho. Eu gastava toda a minha energia para estar com as pessoas que eu acreditava que carregava algo. Porque eu não queria perder uma oportunidade. Eu não me importava se eu ia comer, se eu ia. Eu não queria saber, eu só queria estar com esse cara. Então, assim, madrugada dentro, assim, ó, era o tempo inteiro eu atrás de alguém perguntando coisas, porque eu queria entrar nesse lugar. Vocês entendem o que eu tô falando? Sem interesse, eu não estava interessado em nada, eu não queria dinheiro, eu não queria aquele, eu não queria nem, eu não queria nada, eu só queria ouvir. Aqui meu coração tinha sede, eu queria participar daquela mesa, entendeu? Então eu tava assim falando, o pessoal começa, ah, porque o Corinthians, eu falava, não, 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 essa mesa não, a outra, não, vamos discutir aqui teológica, não, 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 não quero teologia, não. Ah, vamos, não sei o que, não, não. Aí alguém tava falando assim, não, porque Jesus, eu, oh, meu Deus, achei minha mesa. Bom, vamos falar de Jesus. O que vocês querem mesmo? Quem que tá? E eu começava a fazer perguntas. E isso foi muitos anos, muitos anos. Eu trabalhei muito mais de 100 encontros desses, né? E todos esses eventos eu tava pouco me lixando porque tava acontecendo lá. Eu tava atrás de gente, porque eu queria ouvir essas coisas. E aí, com o passar do tempo, eu fui entrando, aprendendo, experimentando, eu fui virando um líder, uma referência e tal. E o que que aconteceu? Essas coisas viraram. Eu, o Evandro, que vocês já conheceram, que deu aula no Pro, e o Charles, que alguns de vocês conhecem, mais uns dois ali, nós ficávamos sentados no sofá. Era muito louco isso. O pessoal trazia água, trazia comida, trazia um monte de coisa. E eles não deixavam a gente dormir, eles passavam a madrugada inteira perguntando coisa pra gente. Entende? Tipo, a gente ficava falando de Jesus a madrugada inteira. E eu não ligava, não me importava de passar a madrugada. Eu não me importo, eu já falei isso. Eu falei isso na Europa. E eu fiquei impressionadíssimo com o pessoal da Itália. Porque a reunião que eu estava fazendo profética era para ter acabado 2 da tarde. E eu falei, ó, gente, encerrou. Ele falou, não, você não vai embora, eu quero que você continue falando. E eu fiquei falando até quase 10 horas da noite. E eu falo, o meu sonho, de verdade, o meu sonho é encontrar pessoas que não se importem em comer, que não se importem em beber água, que não se importem no banheiro. É eu encontrar pessoas que tenham fome de verdade, que é a coisa mais rara de ver hoje. Porque eu falo, vocês, eu falo de vocês, porque eu estou falando para vocês, vocês têm todas as oportunidades do mundo. Hoje tem, essas coisas que nós estamos falando aqui, né, Márcio? Há 11 anos atrás, ou há muito tempo, isso aqui era loucura, isso não existe, essa abertura, essa coisa. Gente, de verdade, falem para mim, vocês conhecem pessoas que abrem a casa delas para vocês ir lá aprender sobre Jesus? Fala para mim se vocês conhecem. Se você conhecer, você vai contar nos seus dedos as pessoas que fazem isso. Elas falam de Jesus, elas montam. Não estou falando que é errado, tá bom? Não estou criticando ninguém, eu estou falando o que eu penso. Elas falam de Jesus, elas ministram, elas montam seus eventos, suas coisas, mas você não vai acessar a casa delas. Você não vai acessar a intimidade dessas pessoas. Não vai, ok? E quando for, vai ser extremamente selecionado, né? É claro, e aqui em casa, quando os eventos são dentro da minha casa, a gente faz uma certa seleção, você preenche um formulário, é claro, é a minha casa, né? É a minha esposa que está aqui dentro. Agora são as minhas filhas. Então, minimamente, a gente precisa te conhecer um pouco, quem te conhece, saber de onde você tá. Ok, né? Não vou receber muitas pessoas que eu nunca nem vi aqui. A gente faz isso, recebo muitas pessoas que eu nunca nem vi, mas com um certo tipo de cuidado, porque tenho agora 3 mulheres aqui dentro e eu como homem, tenho que as proteger. É meu papel também. Mas, assim, o Márcio sabe, Fátima, todos vocês que vão a eventos com a gente, pergunta pra ele se a gente tem algum tipo de blindagem. A gente tem algum tipo de blindagem? Não, ninguém deixa ninguém chegar até a gente. A gente nunca fez isso e a gente nunca vai fazer isso. O Márcio tá aí 100% disponível. Eu não sei quantos de vocês querem perguntar as coisas pra ele. A Elisa tá aí, ó, 100% disponível. Eu não sei quantos de vocês querem perguntar as coisas. Eu não sei, né? Hoje, com a vida que eu estou vivendo, no momento que eu estou vivendo, realmente eu não consigo responder a todos.
Mas nas oportunidades que vocês têm que aprender a valorizar, porque isso muda a vida. E isso é uma coisa que a Elisa fez. Mas eu volto a dizer a mesma coisa. Estas coisas são percebidas no espírito. Por que que a Elisa é queridinha, é especial, tem alguma coisa diferente? Absolutamente não. A única coisa que deu acesso a ela, a minha casa, as coisas que ela viveu, é o coração dela. Entendeu? O coração dela começou a vibrar isso. A gente viu um coração genuíno e a gente abriu espaço para ela sentar à mesa. E o desejo dela foi perguntar: Elisa, quantas horas nós passamos sentado à mesa falando disso, destas coisas? Quantas horas? Nossa, Hã? meu Deus. A Elisa, quando vem aqui, lógico, né? Márcio, Fátima, Daniel, e toda essa galera, Andiara, todo mundo, vocês sabem de que eu estou falando, Andréia, todo esse povo todo, quando vem aqui em casa, assim, a Daiane fica falando, você não vai dormir? Aí eu olho pra ela assim, ela fala, eu já sei, não vai, né? Porque eu amo isso. Eu amo isso. Amo de coração, né? Essas coisas. Alguém está perguntando, é natural ter receio de fazer perguntas para vocês? É claro que é natural. Você tem receio porque você não me conhece, entende? Tudo que a gente não conhece, a gente tem medo, não é? Tudo que a gente não conhece, a gente fica meio que, poxa vida, eu não vou perguntar, vai que o cara me dá um esporro, né? E não que isso não possa acontecer, né? Hoje mesmo eu perguntei para Elisa, Elisa, posso ligar? Só que a Elisa é professora de português, aí eu não coloquei o raio do acento, como é que é? Da Ponto de interrogação. interrogação. Ele me põe, Ela posso fala, ligar? Eu não, falei, eu não ligar o quê? entendi. Se você quer que eu ligue, não. Aí eu falei, não, eu não, não. Se você ligar para mim, eu falei, não, para você não, eu vou ligar pro Jason. Para quem que eu vou ligar? Falou, Né? falou, mas você é lerda, hein? Falei, mas tu é lerda aí, pelo amor de E Deus, né? você não usa a pontuação direito. Aí eu falei, meu, você quer ser revisor até das mensagens do WhatsApp? Vai te catar, meu, né? Dá licença. Mas assim, quem me conhece, quem conhece o meu coração, quem sabe, quem me conhece, primeiro que as pessoas que me conhecem raramente me chamam pelo nome, né? Eu falo, as pessoas sabem que eu sou assim, as pessoas sabem que eu vou falar desse jeito, as pessoas sabem que se precisar eu vou xingar elas, se precisar eu vou mandar ela ir a merda. Eu vou falar de qualquer jeito que vir na minha cabeça, porque elas me conhecem. Elas sabem que eu sou exatamente isso, né? Eu falo essas coisas na frente da Mari, que tem 8 anos, e ela não tá nem aí. A Mari não vai ser eu. Ela tem a identidade dela, eu não me importo com essas coisas, porque eu sou esta pessoa, entende? Então é isso que eu quis dar esse parênteses aqui para explicar o quanto eu percebo que vocês perdem oportunidade. É lógico, né? De novo, não estou falando isso de maneira para pessoas, que eu espero que não esteja falando isso para pessoas imaturas, que amanhã vocês vão encher meu celular de mensagens. Não é isso. O que eu estou falando é que quando você muda o seu coração, o seu desejo é genuíno, é sincero, muda coisa dentro de você, as pessoas que estão conectadas com Jesus, elas vão te responder, elas vão falar com você, elas vão conectar. Agora, uma coisa é importante: pessoas que andam com Jesus, elas não vão perder tempo com você. Se ele te falar uma coisa para você fazer e você vir de novo perguntar a mesma coisa, ela vai passar um caminhão em cima de você e não vai dar nem atenção para você. É ou não é, seu Márcio? Você fala pra pessoa, olha, um exemplo, eu tô pedindo um conselho, o que que eu tenho que fazer? Eu pego e falo, assiste o raio desse curso aqui. Vai lá assistir o curso. Eu tenho certeza que antes de você perguntar, eu já sei o que tem no seu coração e eu já sei o que você precisa de resposta. Então assiste o curso. Aí a pessoa não faz o que você tá falando e ela vem te perguntar outra coisa ou coisas que vai estar nesse lugar que você mandou ela ir. A gente faz assim, você quer ouvir o que eu estou falando ou você quer continuar fazendo as coisas que você quer do seu jeito? Né? Quantas vezes Hum. no bom sentido, eu briguei com a Elisa. A Elisa falava assim: ai, mas e se eu não sei o que? Eu falei, Elisa, você tem que decidir se você anda pela fé ou se você vive nas suas miserabilidades. Escolhe. Eu não tenho paciência para explicar duas vezes a mesma coisa. Ou você depende de Uhum. Jesus, ou você vai ficar contando centavos para ver se pega uma passagem para vir para São Paulo. E eu não vou te esperar. Ou você entra no ônibus e vem, ou você fica aí. Não é, Elisa? Uhum. Sim. Então.
Aí voltando a nisso, então, entende, gente? Todas essas coisas precisam ser pré-configuradas, elas precisam ter muita intencionalidade e É. principalmente uma pureza de coração, um desejo Uhum. sincero em conhecer as pessoas, que eu acredito que eu tô falando, que é isso que deu acesso ao meu coração. E eu estou falando de mim por relacionamento de duas pessoas porque é exatamente dessa forma que a gente vai se relacionar com Jesus. A Uhum. Elisa, Jesus não ia aparecer para Elisa se a Elisa tivesse um coração com interesse para resolver os probleminhas dela. Entende? Jesus não ia dar atenção para ela. É o que nem eu falei aquela mensagem do aniversário, lembra? Tipo, que Deus continue te abençoando. Uhum, né? Então, tipo assim, você quer chegar diante de Jesus. Nossa, minha câmera tá, tipo, tremendo muito, não sei por quê. Você vai chegar diante de Jesus e você acha que ele vai ficar com dosinha, né? Porque, poxa, eu quero, na verdade, o meu interesse é umas coisinhas aqui. Ele sabe, gente, ele sabe. Uhum. Então você Mas não é se. porque ele é amagoado, ressentido, né? É porque eu acho que ele olha e diz assim: você é muito melhor que isso. Não era pra você estar fazendo isso. Não era pra você estar falando comigo desse jeito. Você não é essa pessoa, mas nem você sabe. Então não tem como conversar quando a pessoa não sabe quem ela é. É, não tem como, ou sabe, programado. Eu vi que a Joyce escreveu ali, na verdade eu quero viver Jesus. Mas isso também é complicado, porque quando a gente ama muito alguém, a gente não quer viver essa pessoa, eu quero ela. E o viver Jesus parece aquela coisa assim, eu quero aprender com ele como que eu faço. Mas, na verdade, a gente quer, eu quero ela do meu lado. Eu não quero entender a vida por meio dela, eu quero viver com ela. Isso. Isso é incrível. Que é diferente, sabe? Essas coisas tá dentro da lista de jargão bonito que a gente ouve, sabe? Nós temos que viver como assim, eu respiro Jesus. É muito feio que se você falasse tipo isso, você falasse da Daiane, não ia ficar estranho você falar que você respira, Daiane? Sim, É muito estranho, a gente nunca pensa quando a gente põe em perspectiva, né, falando da vida normal sim, nossa aqui, sim, porque a sim. gente esquece que Jesus é uma pessoa. A gente pensa que ele é esse vento, sei lá o quê, entendeu? Uma força cósmica. É muito mais poderoso do que isso. Ele é um homem que está com a mão furada para a eternidade inteira. Nunca mais a mão dele vai não estar furada. E a gente esquece disso, que a gente quer ele, eu quero ele. Então, quando ele não responde a gente, no sentido, não é que ele virou a cara, porque, ai, você só quer me usar. Não, é que, assim, ó, ele não, o idioma que ele vai falar com você, você não vai entender. Porque você não era para você ser isso. Você está se rebaixando demais. Não é isso que você é. Existe uma. Eu falo que eu preciso dar uma aula sobre princípios para vocês. Anotem isso, me cobrem um dia. Quem sabe nessa vida ou na próxima, né? Mas isso é um assunto muito importante. Talvez a gente precisa gravar uma aula, Marcos, falando sobre princípios, né? O relacionamento com Jesus, gente, é que assim. Vamos pensar igual a Elisa tá falando. Eu sempre ficava batendo nessa tecla com você, né, Elisa? Jesus é uma pessoa, Elisa. Jesus é uma pessoa, Elisa. Jesus é uma pessoa, é uma pessoa, uma pessoa. Porque se a gente não enxergar ele como uma pessoa, a gente vai criar coisas metafóricas, assim, muito longe da realidade. E ele está muito próximo da nossa realidade, né? Uhum. Então, ele está em nós, né? Então, é uma coisa assim. ah, por exemplo, caramba, acho que me fugiu o que eu ia falar. Qual foi a chamada que eu dei? Vai dar aula de princípios. Verdade. Jesus, os princípios, eles são imutáveis. Então, assim, para você conversar com Jesus, você só consegue com o coração puro. É por isso que eu bato tanto na pureza do coração. Porque é o que a Elisa está falando. Eu falando, gente, o Espírito Santo está em mim. Eu, lógico, sou uma pessoa limitada, ainda que o Espírito Santo esteja em mim. Eu não sou Jesus, Jesus é uma pessoa, né? Eu me relaciono com ele, ele é meu amigo, eu o conheço e ele me conhece. Agora, eu falo assim, eu tenho uma leitura das pessoas. Eu, Denis, sei pelo espírito que a pessoa está querendo alguma coisa. Eu sei que ela não está sendo verdadeira. Você imagina o nível, a profundidade que Jesus te conhece. Então ele olha Uhum. assim, tipo, a pessoa tá perguntando, a pessoa tá querendo se expressar, querendo coisa, acho que é mais ou menos assim, né?
como eu queria, como eu Uhum. gostaria, né? Como eu gostaria que você soubesse, como eu gostaria que você entendesse. Tipo, não é isso, ainda não é esse coração, ainda não é dessa forma, Uhum. né? E o Espírito Santo, ele tem esse papel de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o pecado é o pecado de não crer em mim, né? É o que está escrito, de não crer em Jesus. Ou seja, essa incredulidade que forma, é que fala que a incredulidade, na verdade, é a distorção da realidade de quem ele é, faz com que a gente imagine que a gente pode se relacionar a ele como se fosse uma pessoa qualquer, Isso. sem a pureza de coração e sem o genuíno interesse, né? Uhum. Sem o desejo profundo da transformação. Gente, é muito profundo isso, tá bom? Olha, vocês sabem, nos últimos 5 anos aí a gente fez muitos eventos, né, Márcio? Lisas, muito pessoal. Olha, nem sei quantas pessoas a gente esteve assim na presença pessoalmente ensinando nos estados, nos lugares que a gente foi. E é muito diferente, tá? Ainda que a gente tenha uma plateia ali de 500, 200, 100 pessoas. É muito diferente quando uma pessoa faz uma pergunta porque ela quer realmente aprender e ser transformada e quando ela faz uma pergunta para questionar e arrumar uma intriga, e não só porque ela pode discordar, mas não é discordar, é desrespeitar você e o coração dela só quer a confusão. É muito Uhum. diferente. Eu sinto no meu corpo, eu já falei, uma vez eu lembro, eu tava lembrando hoje, eu acho que era Goiânia, eu tava ensinando e eu tava sentindo um ambiente pesado, um zum zum zum, um negócio assim, e eu olhando, assim, tem até uns piripaque do Chaves, né? Deu uma parada assim, fiquei olhando o ambiente, percebendo. Aí, de repente, uma mulher, eu lembro como se fosse hoje. Ela foi e falou, levantou a mão e falou: Posso fazer uma pergunta? Aí eu já tava assim: Ai meu Deus, manda essa mulher ficar quieta, não é a hora de falar, me ajuda, né? Aí eu, tá bom, pode falar, pode perguntar. Aí ela foi e perguntou. A pergunta dela foi tão pura, tão genuína, o desejo de transformação dela é tão grande que eu senti assim, ó, o poder, assim, a capa descendo assim, ó, e ela se assentou assim, e eu fiquei ensinando o dia inteiro com aquela capa de tão poder que aquela pergunta trouxe. Então é isso que eu gostaria que vocês entendessem. O nível de pureza do seu coração faz com que o Espírito Santo proporcione para a pessoa que está ouvindo o poder necessário para trazer transformação, revelação e uma mudança radical na sua vida. Entende? Então, é profundo isso. Eu sinto, eu lembro das perguntas assim que a Elisa estava fazendo, e ainda que, tipo assim, sei lá, às vezes é 3, 4 horas da manhã, vamos dizer que seu corpo está até cansado, mas a pessoa faz uma pergunta que a vida de Deus desce de você de um jeito que aquilo Uhum. te faz ficar 24 horas ligadaço ali, fazendo aquilo, ministrando, ensinando, porque a energia do coração, o desejo desse coração puro é tão poderoso que ele movimenta o poder do Espírito Santo para liberar aquela transformação. É uma coisa assim inexplicável. Eu falo, Uhum. gente, e isso só vai. Vocês vão experimentar isso quando vocês sei lá, tiverem nesse nível, quero dizer, nesse momento de ensinar, de ter experimentado Jesus e estar dando para as pessoas. Vocês vão experimentar isso. O quão poderoso é uma pergunta feita com coração puro. Meu, é algo assim arrebatador, assim. É um poder que te eleva, te transforma. E principalmente eu sinto o nível da turma, assim, né? Eu lembro, acho que também em Goiânia, nós chegamos lá, eu fui dar um PGM, acho que foi aqui em casa, fui dar um PGM, e aí, cara, eu saí do quarto aqui em cima, as mulheradas tava lá, parecia uma feira assim, cara, um trem com 1 milhão de pessoas, tinha só 35 mulheres aqui em casa, e tava falando numa altura, num nível assim de agitação, que eu falei, cara, eu acho que eu vou morrer, não é possível, essas mulheres são, ou eu mato essas mulheres ou elas me matam, não é possível, não. Uma agitação, aí eu falei, Angélica, desce com essas mulheres pra baixo agora, põe um soco e manda elas calar a boca. Tipo assim, zera essa bagunça, porque a gente precisa de silêncio, baixar essa energia pra ver se o Espírito Santo vai ministrar alguma coisa no coração dela, porque esse nível de agitação eu não vai ouvir nada. E eu sei que a Angélica desceu, ficou uma meia hora lá, que nem um nenenzinho, você pega e fala, "Shh, calminho, 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 pra ver se a mensagem entrar. E quando descer a coisa tava melhor, eu, ufa. Acho que até o Espírito Santo tava assim, falar.
Meu Jesus, me ajuda, né? E aí a frequência baixou e a gente. Vamos, né? Vocês entendem, gente? Então, esse desejo, né, Elisa? Essa genuinidade, essa sinceridade de coração, essa pureza, esse desejo sincero, ele movimenta esse princípio que faz com que Jesus venha e se revele, entende? Uhum, Aí a gente pode pensar em várias passagens da Bíblia, né? A mulher do fluxo de sangue e tantas outras uhum, pessoas que, né, Zaqueu e tantos outros que conseguiram de alguma forma o cinturão. Gente, uhum, trocentas pessoas que conseguiram ali chamar a atenção de Jesus e ele para tudo e fala: opa, pera, ô, uhum. uh, alguém me tocou. E ele fala assim: mestre, a multidão te aperta e alguém te, tipo assim, você pergunta quem te toca, ele, não, 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 não. Saiu poder, Podemos. saiu virtude com esse toque. E é exatamente dessa forma que as coisas funcionam. Fala, Uhum. Liz. Eu ia te perguntar um negócio, porque eu me enxerguei muito, eu vi na minha trajetória, a história do cara do tanque de Betesda, que ele, Certo. nesse caso, é diferente. Jesus foi até ele também, por isso que pra mim é impressionante, que é sempre Jesus, né? Ele sempre vem. Mas esse cara não atraiu Jesus por causa disso. Mas ainda assim, Jesus foi até ele. Sim, Tanto que quando Jesus chegou, ele tava lá, sim, você quer ir, mas é que não sei o que, que nananana. Ele nem percebeu que ele estava na frente dele, ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Que é uma coisa que a Camila perguntou até, você sabia que teu coração estava próximo de ver e não sei o quê? Não tem, assim, a gente nunca sabe essas coisas, né? A sim. gente vive a vida, né? Mas assim, o que que você acha que tem, o que que você acha que é o ponto nessa história? Ok, boa pergunta. E você vai me fazer entregar uma revelação que eu não estava, eu não estava pronto ainda Foi para para isso que entregar. Deus me trouxe hoje aqui. Para isso aqui. Então, o que eu acredito é o seguinte, Elisa. Ah, o alvo não é o paralítico, entende? Por acaso era o paralítico, mas o alvo, naquele momento, era mudar os padrões, entende? Mudar a mentalidade das pessoas, mudar tudo. É tanto que ele faz isso publicamente vamos dizer assim, numa exposição pública, mostrando, tipo, vocês estão esperando aquilo? Entendeu? Uhum. É meio que aquilo também aponta para Antigo Testamento e Nova Aliança, entendeu? Sim. Quebra de padrões, foi Uhum. feito na visão dos judeus, Isso, fez no é, sábado, no é dia dos uma, fariseus, né? exatamente, no sábado. Então Mandou ele carregar a cama, né? aquele movimento de Jesus atinge o paralítico, mas ele tem um poder muito além para mudar a forma como as pessoas se relacionam com Deus, entende? Ele está trazendo uma revelação de quem ele é e que a partir daquele momento, tipo assim, dele mesmo, as coisas mudam o foco. Eu não preciso esperar um Uhum, anjo vir mexer a água, eu não uhum, preciso ficar parado num sábado porque eu preciso guardar o sábado, eu não preciso de regras. Ele meio que fala, olha nos olhos do cara e fala: o que queres que eu te faça, né? Tipo assim, uhum, tô aqui, você tá esperando, mas não tem ninguém que vai me jogar, não sei o que, tá lá. É até legal no filme do The Chosen que ele fala: eu não perguntei isso pra você. Eu tô te perguntando outra coisa. Eu tô mostrando uhum, pra você uma coisa muito nova, né? Então, o que eu acredito é que Jesus está dizendo o seguinte: vocês não precisam de cura, vocês não precisam de outra coisa que não seja a mim mesmo, entende? uhum, Então, é uma quebra de um padrão em um lugar específico, em um momento específico, que o amor de Deus escolhe da forma como ele quer, mas ele muda a forma daquele lugar se relacionar. E por que que ele cura o paralítico que estava há tantos anos ali? Você já se perguntou isso, não? Não. Porque ele é a pessoa que mais tinha experiência e pedigree para transformar as próximas pessoas que virão, Nossa. entendeu? Então, tipo, ele pode chegar numa pessoa que chegou agora e falar: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu passei 35 anos Uhum. aí, mas você não precisa dessa água, você precisa daquele homem.
Então, o paralítico, ele se torna um tipo de Cristo, ele tipifica Uhum. Jesus, entendeu? Ele não vai andar mais. É tipo assim, o paralítico só anda. Olha isso, gente, revelação. O paralítico só. Ele está demonstrando que a lei precisava do próprio esforço, entende? Mas Jesus está mostrando que as pessoas vão andar com o poder dele, não com a força do braço. Eu não tenho ninguém para me levar e eu não consigo ir. Ele fala: Pois é, agora as suas pernas, elas não dependem mais do seu esforço próprio, mas elas dependem de quem eu sou. Entendeu? Então, na verdade, o que eu falo não é que Jesus cura o paralítico, Jesus se revela para ele. Exato. Entendeu? E automaticamente, quando ele se revela, a Ele doença cura. fala: É, Uhum. então, não dá mais, né, pra Sim. ficar aqui agora, né? Então, Foi o que aconteceu comigo, porque quando eu vi ele lá na perspectiva da ferida, Deus tinha me dito, né, que eu tinha que passar por essa porta, e ele tinha me dito que tinha uma ferida ainda que eu não tinha tratado, né, que ele queria curar. E foi muito engraçado, porque eu entendi qual era, ele me falou que era uma questão relacionada aos meus pais, mas assim, na hora que eu vi ele, não teve assim, ó, ele não me pôs numa cadeira e fez uma entrevista, e a gente passou por um momento, e voltamos ao passado, nada disso. Porque acaba. A hora que você tem a revelação dele, você é curado de tudo. E daí você se torna essa pessoa que, assim, não importa o que aconteceu antes. Ou como paralítico, ex-paralítico, né? Quando vieram perguntar para ele, como é que você está carregando sua cama? Ele disse, cara, o cara que me curou mandou carregar minha cama e eu tá. uhum, Sim, eu vou andar, eu vou carregar. Tipo, não importa se você está quebrando tudo que estava estabelecido e sim, tal, e tá mexendo num sistema que vai se rebelar contra você. Se diz, eu não andava e agora eu ando. Ele falou para eu carregar, eu vou carregar. é. E você sabe por que que Jesus manda ele levar a cama, não? Ah, é claro que não, né? Por quê? A cama representa a história, Nossa, meu entendeu? Deus. Representa o lugar que ele teve repousado por tanto tempo. Ou seja, Uhum, você colocou a sua mentalidade sobre essa cama, né? Ou seja, sobre essa estrutura. Então, tipo assim, isso representa a sua história, né? Isso uhum, representa quem você era. Então, as pessoas vão olhar para quem você era e vão ver quem você se tornou, não entende? Então é meio que levanta, pega a sua cama e vaza, né? É mais ou menos assim, leva essa história para outras pessoas, porque essa história vai tocar o coração delas e vão trazer elas até mim. Então eu fico pensando, imaginando, assim, você vê, a gente não tem, eu tô falando aqui muita, vou falar muita bobeira agora, tá? Sei lá, essa história aconteceu, vou falar o número, né? Essa história aconteceu mais de 2000 anos atrás. Nós estamos falando dele agora. Você imagina o é, quanto essa história repercutiu para aquelas pessoas naquele momento e quantas uhum, transformações aconteceram ali, entende? Então, a partir uhum, daquele dia, aquele lugar não é mais um lugar onde um anjo desce e move as águas. Aquele é um lugar aonde se tornou águas vivas, né? isso, Onde Jesus se apresentou e mudou a forma como as pessoas se relacionam. Então é uhum, muito profundo essa parada aí, né? sim, Mas é uhum, isso, né? Mas o que eu acredito, Elisa, é que por mais que o paralítico, es- é, a gente fala da perspectiva da ferida, né? Por mais que ele estava enxergando o mundo pela perspectiva da ferida, ainda assim ele tinha um coração que acreditava, entendeu? Aí tanto que ele fala assim, sim, eu estou esperando por isso há tanto tempo. sim, Entendeu? Então ele acreditava, ele estava ali, ele tinha fé dentro dele, ele, ainda que as feridas estivessem distorcendo, ele ainda tinha vamos dizer assim, um mínimo de vibração uhum. para Eu atrair não aquele. conseguia acessar, né? Exatamente. É, E assim, é uhum, poderoso demais, né? E Jesus acaba usando ele para mudar todo o padrão e mostrar como as coisas vão funcionar a partir de agora, né? Você não anda uhum, mais com sua força, do seu jeito, mas você anda através do meu poder, uhum, entende? sim. E Que é o. outra coisa que acontece, né? As pessoas querem muito ver Jesus, mas depois que você vê Jesus, acabou, né? Já era.
E Também é isso tem que a gente tem que isso. pensar também. Também tem isso, Eu né? fui uma vez numa vigília quando eu ia à igreja, que daí era no meio de uma favela e teve um tiroteio. E daí entrou tiro na igreja, o povo se jogou no chão e o pastor fez assim: Vocês estão com medo? Quem quer ver Deus tem que morrer. E vocês estão com medo de levar um tiro. E assim, quando você vê Jesus, não tem. É, Porque acabou, acabou. Se ele se colocou diante de você, acabou. é muito importante a gente entender, né, que quando Jesus vai quando você encontrar Jesus, a sua paralisia acabou, você não vai ter mais desculpas. Você não vai ter mais Isso. muletas, Uhum. você não vai ter mais, ah, mas eu não consigo, ah, mas não tem ninguém que me ensine, ah, mas não tem ninguém que me Uhum. leve até a água, ah, não tem mais ninguém, ah, mas as pessoas vão na minha Não. frente, ah, mas eu não consigo, ah, mas é difícil, ah, mas não dá. Você não vai, as suas É, desculpas, elas também acabam, é né? verdade. Uhum. Todas essas coisas, elas se São vão, muitas e você coisas. É, só vai ter, é o que eu falo, né? Quanto mais poder, mais mais responsabilidade. responsabilidades. O quão responsável é, Uhum. Elisa, olhar nos olhos de Jesus? Hã? Te tira o sono também, né? Porque o que você vai fazer com isso depois, né? Pois é, pois é. Então, Com as assim, pessoas que estão ao teu redor, né? essa é a minha crítica, e eu falo, quando eu falo crítica, eu não estou ofendendo ninguém, mas eu falo, essa é a minha crítica às pessoas que falam que vão ao céu, que têm experiências sobrenaturais, que encontram Jesus e a vida delas não muda. Eu não acredito que vocês viram, eu acredito que vocês alucinaram, vocês deliraram em algum momento, porque É. é impossível. Anote o que eu estou falando, e se isso fizer você espernear, pode espernear à vontade, né? É impossível você olhar nos olhos dele e permanecer o mesmo. Se a sua vida é do mesmo jeito antes de você ver e você não mudou nada, eu sinto muito te dizer, mas você ainda não ouviu. E talvez hoje você ouvindo isso, você pode ter a oportunidade de vê-lo, né? Porque não Uhum. tem como, impossível alguém olhar nos olhos de Jesus e permanecer o mesmo. Não dá. Então, assim, as pessoas misturaram as suas emoções. Ah, eu fui no céu, eu tomo café com Jesus, eu vejo Jesus. Aí você olha para a vida dela é a mesma. Ela não mudou, ela não tem responsabilidade, ela não se tornou alguém madura. Ela não. Você olha para ela e você não vê o amor de Deus transbordando, você vê as atitudes diferentes. É o que eu sempre falo. Você prioriza as suas coisas. Você prioriza os bares, você prioriza as bebidas, prioriza os amigos, a amizade, a vida do seu jeito. Eu sinto muito dizer, você não olhou nos olhos de Jesus. Porque eu não conheço um homem, uma mulher sequer, que olhou nos olhos de Jesus e a vida dela continuou do mesmo jeito ou ela continuou vivendo para si mesma. Uhum. Desculpa, eu desconheço. Entende? Não é, seu Márcio? Eu sei que você quer falar alguma coisa, né? Tô sentindo uma onda aqui. Eu quero ouvir o Márcio falar. Fala, Márcio. Eu primeiro que gostaria de perguntar para Elisa. Elisa, eu, eu tenho uma conexão muito forte com a Elisa, apesar da gente não conversar muito, mas eu vejo nela alguém muito parecida comigo em alguns aspectos, né? Eu não quero, eu vou elogiar a Elisa e com isso eu não estou me elogiando, tá? Por favor. Ela é uma mulher do padrão de pessoa que eu gosto muito. Ela é intelectual, ela tem uma formação sólida, ela tem opiniões, assim, e um conhecimento vasto naquilo que ela trabalha. Isso eu sempre admirei nas pessoas e eu sempre busquei ser assim. Agora, quando eu me deparei com Jesus, eu percebi que nada disso tem importância nenhuma. Apesar de serem características que muitas vezes ele aproveita da gente, mas isso não é importante para ele, mas Uhum. tem que deixar de ser importante para nós. Uhum. Essa que é a grande sacada. E eu queria te perguntar isso, como é que foi esse encontro com Jesus? E você já falou um pouco de ter deixado as coisas, mas como é que foi dentro de você entender que apesar de todo o seu conhecimento, da sua formação, da sua vertente filosófica, como é que foi deixar isso, olhar isso como esterco? Eu senti muita vergonha, porque eu tinha um orgulho muito grande disso e eu me sustentava nisso também.
Era, então, minha carga de leitura, é, minha capacidade de ser interdisciplinar, né? Tudo isso para mim era algo que eu valorizava muito e que me fazia desvalorizar muito pessoas que podiam me ensinar, sem ter isso. Então, eu não me deixava ensinar por pessoas que não tivessem uma intelectualidade como a minha, ou mais, né? E eu não achava que era possível. Como é que você vai poder me falar sobre Jesus se você não entende o mundo, se você não entende a história, se você não entende o homem, que era o que eu mais buscava, né? Entender o ser humano, tudo, com tudo que eu estudei. Foi muito difícil, porque até me desfazer dos meus livros, que era o que eu, assim, tudo. Pro intelectual tem muito isso, né? Você olha os seus livros e você vê o que você tem, o conhecimento que você adquiriu, ele tá ali. Eu li, eu li, eu li, eu li, eu entendo esse cara, eu estudei esse cara, eu falei sobre isso, eu pesquisei isso aqui, e eu tive que me desfazer disso. Eu parei de comprar e parei de ler. E eu parei de ouvir, isso também refletiu em como eu ouvia as pessoas, porque eu ouvia as pessoas já sabendo, ele não sabe isso, ele não sabe isso, ele não fala bem, ele não conhece português, ele não conhece história, ele não conhece política, como que ele vai me ensinar sobre Jesus? Então, para eu me tornar alguém ensinável, eu tive que abrir mão do meu orgulho, que foi uma coisa que Deus disse para mim. A única coisa que Deus abomina que Deus rejeita é o orgulhoso. E Legal. eu tive que abrir mão disso, né? Uau. Eu queria fazer um gancho com isso que você falou, para exatamente a realidade que a gente vive do outro lado aqui. A gente vai a muitos eventos e participa em grupos onde as pessoas trazem questões assim, do tipo, ou trazem informações do tipo, eu me encontrei com Jesus, eu vi Jesus de manhã, hoje no café da manhã, eu fui ao céu ontem à tarde, eu pretendo me encontrar com Jesus à meia-noite hoje de novo. E eu vi que as pessoas têm uma necessidade muito grande de expressar experiências sobrenaturais sem, na verdade, não ter uma experiência genuína, porque é isso que a gente está falando. Quando você bate os olhos com Jesus, quando você encontra com Ele, quando você ouve a voz dele, a primeira coisa que você vai perceber é que aquele imenso amor está te envolvendo, mas que você não se adequa àquilo, você sente Exato, uma inadequação muito grande. Isso não tem a ver comigo, mas é isso que eu quero, exato, né? E eu exato. vejo que as pessoas eu não generalizo, mas grande parte das pessoas que a gente precisa ensinar estão nessa vibe. Eu preciso dizer que eu estou caminhando com Jesus. Eu preciso isso. E na verdade o que você precisa é experimentar, se permitir experimentar esse amor. E ele não se traduz em experiências sobrenaturais. Isso, e ó, Essa é a grande verdade. você não E consegue a parar. gente, a gente não consegue. A gente participou de escolas, como Escola do Profético e do Sobrenatural. Eu fui a muitos seminários proféticos, a conferências proféticas. Eu não estou invalidando nada disso. Foram experiências muito importantes para mim, onde eu aprendi muita coisa. Mas na minha experiência, eu tenho praticamente 60 anos, né? Completei 59 esse ano, então falta pouco para eu chegar nos 60. Então, na minha experiência, eu tenho percebido o seguinte: o menos é mais. Sim, E a gente quer, e a gente quer agregar um monte de informação, muitas vezes desnecessária. E eu queria aproveitar para dizer para esse rapaz aqui, ó, Renan Santos Maurício. Ele está sempre nas reuniões, pouquíssimas vezes eu vejo ele no vídeo. Mas eu quero te dar uma palavra, Renan, se você de fato está ouvindo, e se não tiver, vai ficar gravado, em algum momento você vai ouvir. É, O Espírito Santo está mostrando um coração que tem muita sede, mas que está muito confuso e muito ferido. E eu queria dizer para você o seguinte: você chegou no ponto onde eu vejo assim, é como se tivesse. Agora eu vou brincar com o Fabiano Laranja também, mas eu vejo você no formato de uma laranja madura que está do lado de um espremedor
E o que o dono do espremedor é fazer de você um suco, porque ele tem muita vontade de saborear a doçura do seu suco. E você, como laranja agora, está se sentindo inseguro em se permitir ser cortado e espremido. Mas nesse momento aqui, você só tem essa saída para de fato começar a perceber que você é um fruto apreciado. Então eu queria dizer isso para você. Jesus olha para você e te olha como algo agradável, independente das suas dúvidas, das suas inseguranças e dos seus sofrimentos. Ele quer, a partir do que ele vê em você, fazer como o Denis falou, olha, te usar como aquele paralítico lá, alguém que com a sua própria vida pode ser referência para outros, no sentido de Jesus operou na minha vida, vai operar na sua também. Sai desse caminho, sabe? Eu tô vendo, eu tô percebendo isso e eu queria compartilhar isso com você. Já não é de hoje que eu vejo isso, mas hoje eu entendi esse é o momento de compartilhar essa palavra com você. Não desista, sabe? Ele tá do seu lado e ele vê muito valor em você. Eu vi Pronto, também, mamãe, dei desde a conta. semana passada, na aula da semana passada, eu vi o Renan também, e hoje, quando a gente entrou, eu vi de novo. E uma coisa que eu vi é como se você tivesse bem arrumadinho dentro de uma caixinha, bonitinho, como eu já vivi muito tempo assim, e que você está se esforçando para se manter em tudo isso que está acontecendo, você está se esforçando para se manter e não perder a rédea. Mas Deus está te chamando para isso, para você perder por completo e quebrar isso tudo, que você vai encontrar facetas suas que você acho que está com medo de enfrentar, ou de olhar de frente, mas esse é você. Deus está querendo te mostrar quem você realmente é, e você está se fechando dentro dessa moldurazinha arrumadinha do seu cronograma, tudo certinho. Deus está te chamando para uma aventura bem diferente disso. É. O... É, Pode falar, Márcio. só complementando, a gente gosta muito de falar assim, ah, Jesus me ama, né? E às vezes a gente diz assim, ele me ama como eu sou, mas a gente precisa entender como é que a gente é, para Isso. poder entender como é que é o amor de Como Jesus que por ele ama. nós. E a gente pula essa parte. A gente acha que, não, eu tô engomadinho aqui, tô bonitinho. Mas Jesus não está olhando uma coisa engomada, ele está olhando uma coisa desastrosamente horrenda e está dizendo, eu te amo. Eu te amo. É. Uma coisa que eu sentia, o Renan, enquanto a Lisa estava falando, ela estava falando de caixa, eu já estava desenhando uma caixa aqui no meu caderninho aqui. Mas o que eu sentia é o seguinte: de alguma forma você acredita ou você aprendeu que para alcançar as coisas que você deseja, você tem que entrar dentro de padrões, de forma, de formas, né? Fórmulas que as pessoas te ensinaram ou que você acredita que deve ser. Mas o que eu sinto é que, na verdade, as coisas ainda não desabrocharam na sua vida, ou seja, você ainda não alcançou o que você deseja, exatamente porque você não abriu mão dessas fórmulas, não abriu mão desses padrões. E você sabe que precisa abrir mão, mas é como se você não tivesse coragem. Porque você precisa entender uma coisa no seu coração. Talvez você entendeu na mente, mas não entendeu no seu coração. Então eu quero falar com o seu coração nesse momento. Jesus precisa que você seja quem você nasceu para ser, né? E você não vai chegar onde você quer fazendo o que as pessoas disseram para você fazer. Você vai chegar aonde você precisa chegar fazendo o que Jesus está pedindo para você fazer. E o que Jesus está pedindo para você fazer é completamente na contramão do que as pessoas disseram que você precisa fazer. E quando você também é mais ou menos assim, né? Você pegar o seu projeto, o seu desejo ou o que você quer alcançar e você desistir dele e entregar para Jesus, ele vai desdobrar e apresentar para você algo muito maior do que você pode pensar, pedir ou imaginar. É simples assim.
Acho que é isso. É isso, meus profetas. É isso, É, é isso. ok. Então, vamos lá. Ó, 1 hora e meia aí de gravação oficial, 1 hora e 34. É muita coisa, né, Elisa? São muitas coisas para falar sobre esse assunto. É. Essa é a terceira aula Uhum. que nós estamos falando sobre isso. Então, eu já queria te agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade, né? Eu te Eu que avisei agradeço. tanto tempo de antecedência, né? A gente agendou essa aula há tanto tempo. Sim, deu para escrever o esboço e tal. 10 minutos No antes de meu tempo de começar. busca, eu Ah, é. consegui. Eu achei incrível essa coisa, né? E como é um paradigma da grande maioria, né? Eu preciso buscar a Deus. É literalmente, a gente busca quem a gente precisa ainda, né? É, a Camila tem muito essa Comece dúvida. Eu acho que a Camila buscar. já está bem perto. É o quê? A Camila, tem muito essa dúvida. Eu acho que ela está bem perto. Ela que quer saber se a gente sabe se quando a gente sabe se o nosso coração está perto. A gente nunca sabe, né? Todo mundo que experimentou o milagre nunca sabia que era a hora. Mas eu acho que ela tá lá. É, tá chegando, né? Uhum, É. E assim, eu acredito, para finalizar, eu quero deixar uma fala que é a seguinte: a Elisa disse, e eu acho que é uma coisa muito é, coerente e é uma coisa muito importante de se dizer. A gente você vai precisar ouvir várias vezes, né, Renan? Fique tranquilo, cada palavra vai ser já foi desenhada no seu coração. Ó, a gente tem esse desejo de ver Jesus, né? Mas é muito importante salientar. É assim que fala, professora? Salientar? sim, ressaltar, né? É, Salientar. salientar, ressaltar. É muito importante. Vou dizer de novo isso, que quando você enxergar, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai adquirir mais poder. Contudo, todavia, entretanto, porém, muito mais responsabilidades, tá bom? Outra coisa muito importante, quando você o ver, você não vai conseguir viver a vida do jeito que você vive. Tudo em você vai mudar. Então eu Uhum, sempre vou dizer, eu vou morrer dizendo isso. Quando você verdadeiramente o encontrar, você vai ter uma transformação absoluta. Outra coisa, você não pode ser mais o mesmo. Então não confundam as coisas. Só que para encontrar vai custar tudo. Você vai precisar estar 100% disponível a abrir mão da sua vida para viver a vida dele. Então não pense que é só uma coisa romântica, emocional, que é uma coisa assim, ai, que incrível, Jesus, eu quero te ver, cantando a música do povo, né? Quero te ver, quero te tocar. Não sim. tem nada a ver com as musiquinhas românticas, não tem nada a ver com a coisa emocional, é um abalo sísmico. É um vulcão, é um terremoto, é um maremoto, é um tsunami Sim, que vai te sim. atropelar e você não vai nem saber de onde vem o tiro. Sabe quando você vai na praia e você toma um caldo? Você sabe. Blum, 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 blum. Aí você para assim e fala: Meu Deus, que lugar que eu vim parar? É exatamente isso que vai acontecer. Uhum, Então, assim, e aí eu sempre falo: Deus não é irresponsável. Ele não vai te dar uma coisa se você não está pronto. Então, antes de desejar todas essas coisas, de ver Jesus, essa parte romântica, de realmente ter experiências sobrenaturais e ver tudo isso, pergunte-se, bem simples, pega um caderninho desses aqui, eu amo os caderninhos, né? Pega um caderninho em branco, bonitinho, e pergunte-se: eu estou pronto para não viver mais a minha vida? Eu estou pronto para abrir mão de tudo? Eu estou pronto para viver a vida mais louca que eu possa imaginar, sem controle, sem regras, sem padrões. Eu estou realmente disponível 100% para ele. Se ele pedir para eu largar tudo do que eu estou fazendo agora, eu vou conseguir fazer isso. Eu vou conseguir abrir mão do meu emprego, se ele pedir. Eu vou conseguir pegar todo o dinheiro que eu tenho na minha conta bancária e entregar para alguém. Se ele pedir o meu carro, eu vou poder dar. Eu vou poder entregar minha casa, eu vou entregar, eu estou pronto para entregar o meu estilo de vida. Eu estou pronto para viver o estilo de vida mais aleatório e maluco possível? Se essas perguntas, se para essas perguntas, algumas delas, você ainda falar não, você ainda não está pronto. Porque viver com Jesus é uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca.
É o que eu estou falando. Eu estou aqui em casa agora, nesse momento. Até então tinha um recém-nascido. E simplesmente Jesus fala: Eu quero que você atenda esse casal. Então eu não tenho racional para pensar, não, minha recém-nascida pode ficar doente. Eu não consigo pensar. Eu tenho que fazer o que ele quer. Entende? Eu tenho que ir lá e fazer o que ele quer. Ontem mesmo, fui comprar um bolo, o Espírito Santo falou: dá um livro para aquela pessoa. Eu parei tudo que eu estava fazendo, desci do carro, fui lá entregar o livro para a pessoa. Então, assim, é exatamente sobre isso que eu quero que você entenda. Viver com Jesus, é lindo, gente. É maravilhoso. Quando você entender isso, você nunca mais vai querer outra coisa. Mas lembre-se que é extremamente responsável. Vai custar tudo. Eu falo que o evangelho não é para gente frouxa. É para gente madura que sabe muito bem o que está, onde está se metendo, né, Márcio? Se você precisa saber exatamente com quem você está se casando, tá bom? Essa pessoa não vai acomodar você, ela vai tirar você do seu conforto. Ela vai fazer você andar na dependência, ela vai fazer você correr riscos. Ela vai fazer Uhum, você andar na contramão do mundo, ela vai fazer você fazer coisas ilógicas. Ela vai fazer você mudar completamente o seu estilo de vida. Então você precisa entender, se você não está disposto a isso, tá tudo bem, né? Tudo bem. Mas nós estamos falando aqui por experiência. Não existe uma coisa melhor que isso. Mas você precisa entender que quando você casar com ele, quando você o ver, não dá para ficar do mesmo jeito, tá bom? Não dá para fazer as mesmas coisinhas, ficar com as mesmas pessoinhas, viver na sua vidinha uhum, para você mesmo. Você vai ter um abalo sísmico. Aguarde essas palavras porque elas vão fazer uhum. sentido para você quando você encontrá-las. Fala, Elisa, alguma coisa para a gente encerrar? Não era isso, eu ia dizer isso. Vai perder muita coisa. Você vai ver perder, ou vai escorrer pelo dedo, ou você vai dizer, não consigo mais. Pessoas que talvez eram muito importantes e não tem como, porque é uma outra vida, é uma outra linguagem, mas é um outro começo também, né? E outras pessoas virão, né? Isso é Com que é, com tem certeza. um lugar para elas já, essas pessoas já existem, mas elas têm, o lugar delas precisa ser, tem que estar vago. É a frase que eu gosto de dizer, né? Quando você se torna amigo de Jesus, ele apresenta os amigos dele para você. Uhum. Então, provavelmente, alguns amigos que fazem parte da sua vida não vão fazer parte do próximo ciclo, mas E às vezes nem existem são pessoas outros. ruins, né? Não, não Mas são elas estão pessoas lá. ruins. Nós não estamos aqui É, criticando ninguém. E isso aqui é muito é, importante que as pessoas entendam. Não é uma crítica, gente. Eu não estou é. criticando ninguém, não estou atacando ninguém. Eu só estou falando as coisas que creio por aquilo que eu percebo, sinto, experimento. Né? Se essas palavras te ofendem, o meu objetivo não é te ofender. Meu objetivo é literalmente liberar a verdade para que essa verdade comunique o seu coração, para que você também seja transformado. Porque não dá para ficar vivendo a vida do jeito que a gente imagina. Não dá para ser uma utopia, né, Márcio? Não dá para ser uma coisa, ai, eu acho que eu estou vivendo. Então, eu não falo, eu não gosto de criar regras ou padrões, mas estas coisas que falamos até aqui, elas fazem parte, pelo menos de todo mundo que eu conheço, que realmente o conhece, né? Então, Uhum. eu acho que é isso, né? Né? Então, se você se ofendeu, não se sinta ofendido, não é o meu objetivo, mas essa é a verdade e a vida, né? Quer falar alguma coisa, Marcos, para encerrar? Ou, ok? Tranquilíssimo. É, o que vocês disseram já está dito. Então tá bom. Como disse Pilatos, o que escrevi, escrevi. Muito obrigado, minha gente. Sempre é um prazer estar com vocês. Eu espero de verdade que essas palavras sejam palavras de vida eterna e queimem o seu coração, por toda a eternidade.